Pai, queremos dar graças a Ti, pelo Teu Filho, Pai, que prontamente, Senhor, se colocou na Tua presença para ouvir o Senhor. Obrigado pela palavra que o Senhor colocou no coração dele. Agora, Senhor, usa ele com poder, com graça, com autoridade, com unção, para que ele possa transmitir, Senhor, para nós tudo aquilo que o Senhor depositou, Senhor, neste vaso, Pai. E nós o abençoamos, Pai, com liberdade no Espírito Santo, para que ele flua. Arima chanayosaya. Arima ashushene clavarronarasakionarashai. Para que ele flua na presença do Espírito Santo. Deixa o Espírito conduzir, deixa o Espírito falar através de ti. Eu te abençoo nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Amém. Gostaria que a igreja continuasse em pé. A gente está lendo a Bíblia. E, irmãos, hoje eu estou muito feliz. E quem está feliz aí, dá um glória a Deus. O pessoal está feliz mesmo. É pelo tom do glória a Deus que a gente vê se está feliz ou não. E estou feliz não só porque está aqui na casa do Senhor, mas porque o Senhor tem tratado comigo, o Senhor tem me conduzido de maneira... Só Ele sabe cuidar da gente. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a palavra de Deus em Gênesis 11, versículo 31. Louvado seja o nome do Senhor, e sei que grandes coisas Ele vai fazer aqui hoje, porque grandes coisas Ele tem feito comigo. Amém? Todos se encontraram? Gênesis 11, 31. E tomou Terá a Arão, seu filho, e a Ló, filho de Arão, filho de seu filho, e Saraí, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos caldeus, para ir até a terra de Canaã. Vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Amém? Irmãos, eu quando estava ainda conversando com Deus sobre... A igreja pode se sentar? Conversando com Deus sobre essa palavra, antes de tudo o Senhor me falou assim, para falar de duas grandezas físicas. Então, sim, a gente vai sair um pouquinho agora do parte espiritual, e nós vamos falar da... A física é o que trata a gravidade, trata a distância, trata movimento, trata a força de atrito. E o Senhor falou para mim falar de duas grandezas, que é a distância e movimento. E a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Minha esposa está ali, a menor distância para mim é se eu atravessasse isso aqui direto. Só que eu tenho um obstáculo aqui. Eu tenho que eliminar esse obstáculo para me conseguir chegar até ela na menor distância. E isso é uma das coisas que a gente tem que fazer para chegar a Deus. Porque às vezes tem muito obstáculo na nossa vida que a gente não consegue chegar a Deus da menor forma, da forma mais curta. E a gente às vezes acaba dando muitos caminhos e acaba se perdendo nos caminhos. E o movimento, para a gente saber se um objeto está em movimento, a gente tem que ter um ponto de referência. Se eu puxar esse púlpito aqui, ele está em movimento? Depende do ponto de referência. Se eu for olhar em relação à minha Bíblia, ele está parado. Se ele, em relação a flores, ele está em movimento. Então, eu vou voltar ele aqui, em relação às flores aqui. Difícil. Bom, voltei para o lugar certo. Eu queria só que vocês entendessem que tudo depende do movimento ou não, você vai depender do ponto de referência. Então, para a gente saber se a gente está em movimento em relação a Deus, a gente precisa saber o nosso ponto de referência. Como o pastor sempre fala, se eu leio um capítulo da Bíblia, e se eu continuar lendo um capítulo da Bíblia, eu estou parado.
Eu estou parado. Para mim começar a movimentar a Deus, eu vou ter que começar a movimentar o que eu faço. Amém? E quando eu vi logo no início do ano, quando eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler a Gênesis, quando eu cheguei nesse capítulo, eu perguntei ao Senhor, meu Deus, mas por que o Senhor não usou Terá? Usou o filho dele. E se a gente olhar a parte de patriotismo, os patriarcais, na lógica, Deus tinha que usar o pai, não o filho. E o Senhor me respondeu, Terá, ele sabia para onde estava indo. Ele saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. Só que ele não foi. E por que Deus está falando da questão da distância? E depois eu fui pesquisar no mapa antigo. Ur dos Caldeus está aqui, Canaã está aqui assim, e Arã está cá em cima. Aqui no meio está um deserto. Eu não sei se tinha possibilidade de passar pelo deserto. Mas eu sei que não precisava de ir até Arã para chegar a Canaã. Então, o que eu posso dizer é que Terá se perdeu no caminho. Terá, ele era para ter ido para Canaã e poderia ter sido usado por Deus. A Bíblia não fala que Deus mandou ele ir lá. Mas ele se perdeu no caminho, porque ele queria ir para Canaã. E Canaã, hoje, no nosso mundo espiritual, é o céu, é a presença de Deus, é estar junto com Deus. E quantas vezes nós pensamos em ir para a igreja e desviamos dos caminhos, não vamos. Tantas vezes nós pensamos em ir para fazer alguma coisa que Deus nos tem pedido e acabamos desviando do caminho e não vamos. Às vezes o que acontece? Tem essa pedra aqui, eu vou desviar dela. Em vez da gente remover a pedra, a gente desvia dela. Amém, irmãos? E o Senhor falou muito comigo. E o mais terrível disso, que eu vou ler esse versículo de novo, só o primeiro. E tomou Terá Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arão, filho de seu filho, e Saraí, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir até Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Irmãos, quando eu me converti, quando eu comecei a ir para a igreja, vim para a igreja, eu comecei assim, eu falava assim, eu acho que a minha vida eu sou igual a Abraão. Eu saí lá da minha parentela do Brasil e vim aqui para a terra que emana leite e mel. Eu consegui, eu cheguei aqui e os meus filhos estão aí. Isso é o que eu pensava de mim. Aí quando eu perguntei para Deus, ele falou, você terá. Doeu. Ele falou, você terá. Por quê? Você sabe para onde tem que ir e não vai. Irmãos, às vezes no banco ali sentado na igreja, às vezes vinha um profeta aqui, eu ficava doido assim, podia falar para mim, podia falar alguma palavra para mim, podia falar alguma coisa, e onde que o Senhor continuou falando comigo sobre isso. Você sabe para onde tem que ir e não vai. Porque o profeta, irmãos, ele vai trazer a palavra para quem não sabe para onde tem que ir. Para quem sabe, não precisa de profeta. E para quem que Deus manda o profeta? Para uma pessoa que está drogada, uma pessoa que está perdida, para uma pessoa que às vezes está aqui na igreja realmente, está aqui, mas ele está pedindo uma resposta do Senhor, ele está pedindo uma confirmação, aí vai vir um profeta. Para uma pessoa que está na igreja, mas ainda não conseguiu abrir os olhos, não conseguiu enxergar realmente o que Deus quer dela.
Aí sim vem o profeta. Mas para quem cresceu no Evangelho, para quem já imagina onde que pode chegar, eu não preciso de profeta. Para quem sabe que sair do ponto A, quer ir para o ponto B, se ele desviou no meio do caminho, desviou porque quis. Porque ele sabia onde que tinha que ir. E isso o Senhor falou comigo. Eu chorava que às vezes um profeta para me avisar o que estava. Meu Deus, ninguém me avisa, eu não sei meu ministério. Não sei porque eu não buscava no Senhor. Mas eu sabia que eu tinha que buscar no Senhor. Mas eu não sei, Senhor. Aí uma vez minha esposa chegou perto de mim, que eu sei isso, que o profeta falou isso para mim e tudo e tal. Bem assim não, né, amor? Mas deixa assim. E eu falei, mas Senhor, eu quero também, mas como é que o Senhor não fala? Fala com ela, não fala comigo? Só que, irmãos, eu apesar de não ter crescido num lar cristão, os Deus de novo, eu sabia para onde que eu tinha que ir. Quando eu saí do Brasil para vir para os Estados Unidos, eu lembro que eu voltei a começar a frequentar uma igreja evangélica que eu frequentava quando eu era adolescente. E eu ia sozinho, não tinha pai meu que levava ninguém, eu ia com um amigo. E quando eu cheguei aqui, Deus já até encaminhou uma pessoa para me levar para uma igreja. E fui, até que me desviei de novo. Até que, graças a Deus, encontrei o pastor Daniel, o pastor Agel, e essa igreja maravilhosa, que a gente conseguiu firmar. Mas eu sabia, mas mesmo assim, pastora, aqui na igreja, eu estava em Arã, eu estava me agindo como terá. Ai, não é brinquedo, não. E deixa eu voltar aqui para onde que eu estava aqui. Então, a pessoa que precisa de um profeta é uma pessoa que precisa de cura. Essas, sim, pessoas que precisam de cura. Agora, para quem sabe, Milene está aqui, minha filha está crescendo aqui, ela não precisa de um profeta vir cá falar com ela o que ela tem que fazer. Ela já está recebendo tudo aqui. E a diferença de Terá e Abraão? Terá sabia para onde tinha que ir. O Abraão não sabia, Abraão estava seguindo o pai. E quando o pai se perdeu, não era para onde Abraão se perder. Então, para onde Deus teve que chamar Abraão, vem cá. Seu pai sabia para onde ir, não foi, mas vem cá, eu vou ter misericórdia de você. E quando eu falei que eu pensava em Abraão, quando eu falei por mim mesmo que eu achava que eu era Abraão, o que o Senhor falou comigo também? Ei, você não é Abraão não, porque Abraão, quando o Senhor chamou ele foi para Canaã, teve os seus problemas, teve que mostrar obediência para Deus com o sacrifício de Isaac, tudo a gente entende, mas a obra de Deus com a vida de Abraão terminou ali, terminou no filho. E a gente não pode deixar a obra de Deus na nossa vida continuar nos nossos filhos, porque nós temos muito ainda para fazer e não podemos deixar essa responsabilidade para os nossos filhos. E Abraão obedeceu a Deus, Terá não. Já estou acabando, que é só uma palhinha mesmo. Mas, em Josué 24, 2, ele fala, né, quando ele vai dar vou ler aqui, mais fácil. Então Josué disse ao todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, de Naor, habitaram além do Eufrate e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, além do rio, e fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. É o que eu acabei de falar. Como Terá se perdeu, Deus foi obrigado a puxar Abraão. Aleluia.
Então, irmãos, a gente vê que é distância e movimento. Como a gente deve diminuir essa distância em relação a Deus? E aqui nessa igreja já se fala há muito tempo. A gente tem que ler mais a Bíblia. A gente tem que buscar mais no Senhor. Ter mais tempo de oração. Jejum. Obedecer os mandamentos do Senhor. Porque se a gente não conseguir fazer isso tudo, mas desviar de um outro caminho, a gente está mantendo a distância. A gente está indo para um lugar, chegando a distância aqui, mas voltando para cá. Então a gente tem que seguir, não é só... É várias coisas. Chegar perto de Deus é complexo, não é simples. E fugir dos maus caminhos. Tiago 4,7 fala: submeter-se a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de você. Se a gente não submeter a Deus, não for obediente, não procurar, porque na verdade o que o diabo quer é entrar no meio do nosso caminho em relação a Deus. O diabo quer é nos desviar para que nós não se aproximamos do Senhor. E a verdade, irmãos, que hoje eu vou falar a verdade, eu estou muito feliz, estou muito tranquilo. Louvo ao Senhor por estar aqui. Louvo a Deus porque essa palavra primeiro foi para mim. Está sendo usada na minha vida. Mas eu sei que amanhã eu vou sofrer obstáculos que eu vou ter que remover. Porque se eu não remover, eu vou ficar para trás. O Senhor vai andando. Porque o nosso Deus é um Deus de movimento. O Senhor não para. E nós temos que continuar andando, porque nós somos semelhantes a Deus. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Então, porque nós temos que estar em movimento? Primeiro é essa, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor, e o Senhor não para, nós temos que continuar acompanhando o Senhor. O universo, irmãos, ainda continua em construção. O Senhor Deus é um Deus infinito, então Ele não para, as coisas de Deus é infinita. Eu gosto de falar que nós somos infinitos, nós não precisamos de morrer para mudar para uma outra vida, porque tudo que nós fizemos aqui já vai contando. Então, nós temos que nos imaginar como infinitos, como pessoas que não vamos morrer, simplesmente esse corpo vai acabar, mas nosso espírito vai continuar, e não tem nada assim que vai passar de um lado para o outro, não, é sequência. Amém. Glória a Deus, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor não chamou a gente para ficar parado. O pastor sempre fala, a gente ficar no banco aqui. Deus não chamou ninguém para ser simplesmente ovelha. Deus chamou pessoas para ser discípulos. E discípulo de um mestre, igual o pastor Daniel, igual o pastor Agel, é um orgulho para nós. Sabíamos que nós estamos sendo bem instruídos. Acho que foi domingo ou sexta passada. Tinha um rapaz aqui, o senhor falando, e ele falou assim: ele sabe tudo, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu olhava para ele e falei: realmente, é isso mesmo, ele sabe tudo. Não sei se o senhor conseguiu perceber, escutou, mas ele estava ali. Eu não lembro se foi domingo ou acho que foi sexta. Ele sabe tudo. É isso mesmo. Nossa, como que ele sabe? Isso é um orgulho para a gente, pastor. Outra coisa, por que nós temos que estar em movimento? Se a gente parar, você já viu aquele ditado? Se parar, o bicho pega, se ficar, o bicho come? Se a gente parar, o bicho pega. Nós temos que correr para chegar pertinho de Deus. Se parar, o bicho pega, irmão. Se você parar no tempo, é tempo que você está dando para Satanás chegar perto de você. Nós nunca podemos parar de deixar de buscar o Senhor. Nós temos que continuar correndo e cuidando da nossa vida espiritual, para estarmos buscando o Senhor. Porque foi tremendo, irmãos, quando o Senhor me deu essa realidade
de Terá, de saber para onde está indo. E eu pensei em Jonas também. Mas Jonas, ele estava indo para o Senhor. O Senhor deu uma missão para ele que ele não cumpriu. Então o Senhor teve que buscar ele para ele cumprir a missão. Agora, esse aí não foi sem missão, ele sabia para onde estava indo e não foi. Não quis ir. O que nos faz parar também? Outra ilustração que o Senhor me deu é o seguinte: nós somos corpo, alma e espírito. Igual eu falei, a nossa morte vai ser só esse corpo, o espírito vai continuar. O Senhor me deu uma ilustração seguinte, como 3 alvos: corpo, alma, espírito. E a gente aqui com as flechas. Você tem tantas flechas para cada alvo. Você vai mirar lá no corpo, pá, errou, pá, errou, pá, errou. O que é isso? O que são os desejos do corpo? Uma vida financeira melhor, um carro, a casa. Acho que saúde seria até da alma, mas vai para o corpo também, né? O relógio, a roupa, tudo que nos satisfaz esse corpo. Você errou todos os alvos, você não conseguiu. E aí? Aí você vai para a alma. O relacionamento conjugal, o amor dos filhos, o seu gozo pessoal, o seu ego, vamos dizer assim, o relacionamento com os amigos. E acaba que você também está tão desiludido com isso. A amizade não vai bem, o casamento não vai bem, você não consegue ter uma convivência boa com os filhos. Tudo que vem para a alma, o sentimento ali, está tudo desgastado. Você errou todas as suas flechas, você não conseguiu acertar nenhuma. Sobrou só as flechas para o Espírito, para Deus. E o que o Senhor me fez? Eu sugeri. Esquece tudo aquilo ali. Usa todas as suas flechas no Espírito de Deus. Usa todas as suas flechas na parte espiritual sua. Porque a Bíblia fala: buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, tudo que você tem, usa só no alvo que está o Espírito. Esquece o alvo do corpo, esquece o alvo da alma. Porque você vai ter mais munição para acertar o alvo. Amém? E para encerrar, irmãos, eu queria deixar um último texto, porque, como eu disse, Deus não chamou ninguém para ficar sentado. Deus chamou para serem discípulos. Deus chamou para estar buscando a Ele. Então eu gostaria de ler Marcos 16, 15 a 20. Se os irmãos quiserem abrir. Eu já tenho aqui imprimido na minha folha, fica mais rápido. Marcos 16, 15 a 20. Amém. E disse-lhe: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crê, for batizado, será salvo, mas quem não crê, será condenado. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome serão expulsos demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi levado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram, pregando em toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhe a palavra com sinais que acompanhavam. Eu gostaria de chamar a igreja para vir para frente. E quem
sentiu no coração que é isso que deve ser feito, a gente vai estar orando. Quem sentiu no coração que está em Arã, ou que vê que ainda está agindo como Terá, que sabe o que tem que ser feito, nós vamos estar orando também. E amém, Senhor Deus, Pai. Porque nós fomos criados para adorar o Senhor e para levar as boas novas de Cristo. Nós estamos aqui sendo discipulados, na verdade. Nós não estamos aqui para simplesmente ficar sentado como ovelhas e esperando só o alimento, só o alimento. O alimento já está aqui. Nós já sabemos onde nós devemos alimentar. O alimento já foi dito, onde que ele está, onde que é a nossa despensa. Nós só precisamos ir nos alimentar e dar o pão para quem precisa, dar o pão para quem é necessitado. Domingo foi lindo aqui, domingo teve alvoroço, os homens fizeram toda uma reunião aqui e tudo, e na hora que eu pensava em vir aqui, o Senhor falou: eu não te chamei para ficar parado não, e quando tiver um homem ali fora, você tem que orar por eles e vir cá, para você vir para cá. E assim, para mim foi lindo, maravilhoso escutar essa voz do Senhor, porque eu queria estar ali junto com eles, mas o Senhor falou claramente comigo, e toda vez que eu penso em ficar parado, o Senhor me lembra de Terá, o Senhor me lembra de Arã. Então eu quero que Ele venha me lembrar isso para sempre, enquanto eu estiver aqui nesse mundo, que eu possa lembrar disso, porque eu não quero estar lá, eu quero estar indo para Canaã, eu não quero parar no meio do caminho, eu não quero desviar do caminho. Então tá, então vamos orar, irmãos. Senhor Deus, ó Pai, a igreja está toda aqui, ó Pai, reunida, ó Pai, para que o Senhor Deus, ó Pai, possa agir com eles, ó Pai, como o Senhor tem agido comigo, ó Deus, ó Pai. Senhor Deus, ó Pai, que tem espírito de guerreiro essa igreja, esse povo, ó Deus, ó Pai, que o Senhor Deus, ó Pai, venha agir, ó Deus, ó Pai, para que eles venham, ó Pai, realmente entender, ó Pai, que tem que ir, que eles têm que estar em movimento para ir, ó Deus, ó Pai, para, ó Deus, falar para todas as pessoas, ó Pai, que ainda têm necessidade de Ti, ó Pai. Senhor Deus, ó Pai, o Senhor falou que nos últimos dias ia ter rumores de guerra, ia ter pragas, ó Deus, ia ter peste, ó Deus, ó Pai. Pai, nós já enfrentamos sobre essa Covid, ó Pai, agora está vindo essa guerra, ó Deus, ó Pai. Nós não sabemos, ó Pai, aonde que nós estamos, ó Pai, mas nós queremos estar, ó Pai, debaixo das Tuas asas, Senhor Deus, ó Pai. Nós precisamos do Senhor, Pai, nós precisamos levar o Evangelho para quem, ó Pai, ainda não tem, ó Deus, para quem ainda não conhece as boas novas de Jesus Cristo, ó Pai, para quem ainda não conhece, ó Pai, que tem um céu nos esperando, ó Pai, para quem ainda não conhece, ó Pai, que nós vivemos aqui, ó Pai, mas nós somos eternos, ó Deus, para Ti, ó Deus, ó Pai, ó Pai, que se essa eternidade, ó Pai, não chegar até a Ti, ó Pai, nós vamos ir para a eternidade no inferno, ó Pai, nós vamos sofrer, ó Deus, ó Pai, Deus, ó Pai, que esses homens, ó Pai, que essas mulheres, ó Pai, possam entender, ó Pai, que elas não estão aqui, ó Pai, só para sentar no banco, ó Deus, ó Pai, para levantarmos como guerreiras, ó Deus, ó Pai. E Senhor Deus, ó Pai, se tem aqui, ó Pai, alguém, ó Pai, que está se sentindo, ó Pai, em Arã, ó Deus, que tem alguém, ó Pai, que está se sentindo em Terá, ó Pai, que possa se arrepender hoje, ó Pai, e te pedir a Tua ajuda, ó Deus, para que possa se mover, ó Pai, e vir, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, e chegar mais próximo do Senhor, ó Deus, ó Pai, e que possa, ó Pai, sair de Arã, ó Pai, e vir para Canaã, ó Deus, e buscar vir para Canaã, Senhor Deus, ó Pai. Senhor Deus, ó Pai, porque Tu és maravilhoso, ó Pai, porque Tu és bondoso, ó Pai, Tu és misericordioso, ó Deus, ó Pai. Tu, ó Deus, ó Pai, tenta erguer, ó Pai, as pessoas, ó Pai, que estão para baixo, ó Pai. Que o Senhor Deus, ó Pai, dá cura, ó Pai, a quem está doente, ó Pai, que seja doença física, ó Pai, ou doença espiritual, ó Deus, ó Pai. Senhor Deus, ó Pai, agora também eu quero repreender, ó Pai, pelo sangue de Jesus, ó Pai, todos os obstáculos, ó Pai, que Satanás tem colocado na vida de cada irmão aqui, ó Deus, ó Pai, todo obstáculo, ó Pai, que Satanás tem colocado na vida de cada um, ó Pai, que venha, ó Deus, ó Pai, evitar, ó Pai, esse curto caminho entre ele e o Senhor, Deus, ó Pai. Senhor Deus, ó Pai, eu entrego, ó Pai, essa palavra a Ti, ó Deus, e a Teus irmãos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou Sair daqui, só saio quando o Senhor me tocar.
impactada por essa palavra. Sabe por que a palavra do Senhor diz que as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz? E quando você está buscando o Senhor, o Espírito Santo te dá sonho, Ele te guia, Ele fala o que você tem que fazer, o que você tem que falar, Ele fala as pessoas que você tem que consertar. O Senhor nos guia. Se a gente está indo para Canaã, se a gente não tomou o rumo errado, o Senhor continua nos guiando. E eu louvo ao Senhor, porque quando Deus fala neste lugar, é só para confirmar aquilo que Ele já está falando. Porque as ovelhas aqui têm ouvido a voz do Senhor. Mas nós precisamos estar atentos, como disse a palavra. Sabe por quê? Porque quando você está caminhando, quantos começaram bem e quantos se perderam no meio do caminho? O difícil não é começar, o difícil é terminar. Começar, a gente começa. Mas e quando as coisas começarem a apertar, você realmente vai preferir tomar o obstáculo? Vai preferir tomar o atalho? Ou você vai ser guerreiro e vai arrancar aquilo que te afasta do Senhor? Porque às vezes aquilo que nos afasta é tão pequeno, e a gente aproveita e prefere tomar um atalho maior. O triste é você ver que Israel, ele não precisava ficar 40 anos no deserto. Uma viagem de 40 dias eles iam chegar, mas eles precisaram ficar 40 anos dando volta. E o Senhor não quer que você comece bem, o Senhor quer que você termine bem. E o Senhor quer que você chegue ao alvo, que você chegue no alvo, para você poder chegar no final como Paulo diz: eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Porque começar, quantos começam? Quantas pessoas você vê, aceitou Jesus hoje, mas daqui a pouco a dificuldade veio e a pessoa já abandonou. Quando as coisas começam a ficar difíceis, a pessoa falava: antes, quando eu não estava mexendo com esse negócio de ser crente, estava mais fácil. Mas agora que eu comecei a buscar Deus, está tudo mais difícil. Aí ela desiste no meio do caminho. Então nós precisamos ser daqueles, como Paulo diz, não dos que retrocedem, mas os que seguem adiante, olhando para o alvo, que é Cristo. E é isso que nós precisamos, olhar para Jesus, independente do que vier. Toma as armas, irmão. Toma as armas, irmão, e arranca os obstáculos. Tudo aquilo que te impede de estar em movimento, tudo aquilo que te impede de estar perto do Senhor, seja removido hoje. Caia por terra hoje. Tudo aquilo que te impede de chegar perto do Senhor, porque perto está o Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele está perto daqueles que o invocam. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Se você invocar o Senhor, Ele vai chegar perto. Ele só está esperando que você abra esse bocão lindo que Jesus te deu e comece a chamar por Ele. Clama a mim e responder-te-ei, e eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Estende as suas mãos. Quero abençoar a sua vida esta noite. Eu quero que você mesmo ore nesta noite e fale: Senhor, me ajude a chegar no alvo. Tu tens algo para mim, Senhor. Tu tens um lugar para mim. Tu tens uma posição espiritual na minha vida. Eu quero alcançar aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero me perder no caminho. Não quero me perder daquilo que o Senhor tem. Me guia, Espírito Santo. Tu és o meu guia. Tu és aquele que me conduz. Tu és aquele, Espírito Santo. Peça a Ele essa noite. A Bíblia diz que o justo ele cai, mas ele não fica prostrado. Ei, eu sei que tem pessoas aqui que falharam. Eu sei que tem pessoas que chegaram tristes aqui porque falharam. Mas o justo cai, mas ele não fica prostrado. Ele cai, se arrepende e fica de pé. Não deixa o espírito de acusação chegar
na tua mente hoje. Não deixa o acusador ficar te acusando hoje. Eu quero chamar aqui na frente as pessoas que estão ouvindo a espírito de acusação, porque falhou essa semana. Vem aqui na frente. Yes. O Senhor está neste lugar.